Boa noite, irmãos. Começa agora mais um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, o Café Teológico, um programa com convidados, pastores presbiterianos, no intuito de estudarmos mais a Palavra de Deus e também vermos os documentos da Igreja, os símbolos de fé, no nosso caso aqui, a Confissão de Fé de Westminster. Para quem ainda não conhece a Confissão de Fé, é esse livro aqui. Você pode adquirir na editora Cultura Cristã ou pode também baixar gratuitamente lá no aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Põe lá no Play Store, Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, IPBP, e aí você vai ter a Bíblia, Confissão de Fé, o Inário, vai poder acompanhar esse estudo. Está conosco nessa noite o reverendo Samuel Ribeiro, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Reverendo. Querendo ir, como é que estão as coisas? Tudo tranquilas? Aqui tá, a gente está, né, passando por essa situação, né, orando aí a Deus também pela o estado, a região do Sudeste, né, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro especificamente, desde o começo tem sido o grande foco aí. A gente sempre tem orado pelos irmãos, pela vida dos irmãos, para que Deus continue guardando vocês, como tem feito até agora. Falar da alegria do convite, eu trago um abraço aqui da Igreja Presbiteriana Central de Mossoró, do Conselho da Igreja, aos amados irmãos aí da Barra do Piraí. Deus abençoe vocês. Amém. E hoje o nosso estudo é no capítulo 8 da Confissão de Fé, de Cristo, o Mediador. E como texto básico, nós vamos ler 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Com esse texto, nós damos início ao nosso estudo. E no primeiro parágrafo do capítulo 8, nós lemos assim: Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no devido tempo, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Reverendo Samuel, pelo que nós lemos aqui, em Confissão de Fé, e é claro, expressa a palavra de Deus, Deus tem um plano para a sua salvação que inclui o papel do Senhor Jesus, né, executando a salvação. É isso mesmo? Isso. Dependendo de que posição, né, dos decretos a pessoa vai ter, se ela é infra, se ela é supra, é que vai mudar um pouquinho só a ordem. Mas, em suma, nós que somos calvinistas, nós cremos que Deus, antes de criar todas as coisas, ele já decretou a ordem dos acontecimentos, né? E dentro dessa ordem já estava previsto aí que Cristo seria o mediador no decreto da redenção. É fundamental termos isso em vista, porque algumas outras visões teológicas sobre o assunto vão meio que defender sem perceber que a queda foi um plano, a vinda de Cristo foi um plano B, porque a queda não estava tão prevista assim, né? E o que a gente vai ver é que Deus, já desde o seu eterno propósito, ele já escolhe, ele já ordena, né, que o Senhor Jesus, né, e ele faz questão de enfatizar o seu Filho unigênito, né, o documento de Westminster, é um dos últimos aliás, é o último grande documento da Reforma, né? Nós temos documentos anteriores, e ele vai ser muito influenciado por Dort, né? Ali em 1618, 1619, é formulado os cânones de Dort, e aí a Confissão de Westminster é de 1643, né? Então eles têm muita influência da discussão entre calvinismo, os 5 pontos calvinistas e os 5 pontos arminianos. E aí ele tem que enfatizar algumas coisas. A ideia do seu filho unigênito é fundamental, inclusive na segunda parte a gente vai ver, né, no segundo item aí, que ele volta à questão da Trindade, porque a discussão da Trindade sempre foi uma discussão presente na história, né? Não só em Nicéia, em 325, mas de tempos em tempos a Trindade precisou ser rediscutida, pelo menos para que alguns que não entendiam pudessem entender.
E aí ele vai justamente enfatizar essa questão do filho unigênito. E nessa primeira parte aí, esse primeiro item, é impressionante assim, eles já sintetizam a ideia do que eles vão tratar. Eles enfatizam que ele não é apenas o mediador, né, o sacerdote, mas ele é também profeta e rei, cabeça e salvador da igreja, né, herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Então, nessa introdução, se pudéssemos assim dizer, desse tema de Cristo mediador, os divines, né, que são aqueles que escrevem o documento de Westminster, eles já fazem já dá esse destrinchado já, né? Já dão já, se você, por exemplo, parar nesse primeiro tópico, você já entende muita coisa já. Claro que nós temos outros tópicos aí que eles vão tratar, mas é fundamental ter já isso em vista. Então, a princípio, de fato, a gente já vê isso, a ordem dos decretos, né, que era uma discussão daqueles dias, né, porque para que os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, entendam, na época a discussão foi exatamente sobre isso. Armínios, que é o pai do arminianismo, né, ele era calvinista, ele cria de forma calvinista. O problema dele era com a ordem dos decretos. Não tem como entrar, eu creio que não há tempo, né, mas a posição infra e supra, ele até então ele é aluno de Beza, né, e Beza ele é supra-lapsariano, ou seja, ele entende que Deus, antes de decretar todas as coisas, ele já escolhe quem ele vai salvar e já escolhe quem ele não vai salvar. A posição infra entende que Deus, sabendo que todos cairiam, né, dentro da massa caída, ele escolhe apenas o que ele vai salvar. E os que não são escolhidos continuam lá condenados. Parece uma mudança simples, mas não é tão simples assim. E aí, para Armínios, isso era um problema. E aí ele entra em crise com essa questão e começa aí o movimento remonstrância, né, que é o movimento chamado arminiano, né, dos 5 pontos arminianos. Então, era necessário, de fato, que tanto Dort como a Confissão de Fé tratasse desse tópico, né, a partir do eterno propósito de Deus, do seu decreto eterno, ele colocasse aí justamente essa introdução. Então, para essa parte introdutória, a gente vai ver nos outros pontos que ele vai destrinchar isso, para mim já é perfeito, inclusive falando aí da ordem, né, da ordem dos salutos, né, que é chamado, remido, chamado, justificado, santificado e glorificado, já deixando claro aí já a ação de Deus na vida da igreja, né? E que acontece na eternidade. Efésios deixa isso claro, o próprio texto de Timóteo também deixa isso claro, outros textos deixam claro que na eternidade Deus já decretou cada passo do que aconteceria de Gênesis a Apocalipse e pós-Apocalipse, que é a eternidade. E o irmão citou Armínio, né? E Armínio era muito escorregadio. Ele era professor lá e ele não declarava tanto assim as suas posições. Aí depois os alunos dele, né, que pegaram essa visão, foram e formularam esse documento, né, da remonstrância. E aí depois o sínodo responde, lá de Dort, responde aos questionamentos desses arminianos, né? Deixa eu até colocar duas coisas. Eu tenho um professor de história aqui que ele já foi de tradição arminiana, né? Já fez parte de uma igreja arminiana, e hoje ele tem uma certa aversão ao arminianismo, né? Eu até entendo porque ele sofreu bastante lá na igreja que ele fez parte um tempo, a infância, a juventude dele toda, mas ele levanta alguns aspectos de mau caratismo de Armínios nesse aspecto dele. Não é que ele fosse somente escorregadio, ele era intencionalmente escorregadio, porque ele tinha a posição dele, mas por questões políticas, por desejos dele acadêmico de ocupar cadeiras, né, na universidade, ele escorrega mesmo. E tem a questão também de que ele não de que ele temia represálias, né? Uma primeira questão. Outra questão importante que você salienta é justamente isso que aqueles que nos assistem precisam entender. Os pontos arminianos, chamados pontos arminianos, eles surgem antes e depois são respondidos por Dort naquilo que é chamado os pontos calvinistas, né, os 5 pontos calvinistas. A tulipe ela é uma resposta aos 5 pontos arminianos. E é importante perceber isso. A reforma, praticamente 100% do que é formulado e escrito na reforma é resposta a heresias, a maus ensinos dos dias que eles estão ali inseridos, né? Por exemplo, alguém perguntou, mas
Calvino ele era infra ou ele era supra. Não é uma discussão dos dias dele, para ele se posicionar, entendeu? Então, a gente sempre precisa olhar para a época e entender que na época haviam questões sendo tratadas. E na época do Westminster, essa é uma questão. Já me perguntaram, inclusive, se a confissão ela é infra ou ela é supra. E aí eu falei, rapaz, eu vejo em alguns momentos ela sendo infra, em alguns momentos ela sendo supra, porque há na Constituição dos Divines tanto infras como supras também. As duas posições estão lá. Claro que à luz de Dort, porque Dort havia acontecido décadas atrás, ela tende a ser mais infra do que supra. Mas ela aprofunda bem essa questão, esse assunto, né? Que é o assunto que está como pano de fundo, um dos assuntos. E aí nós chegamos no segundo parágrafo, que diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais, enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Quer dizer que Jesus é o único 200%. Ele é 100% Deus e 100% homem, isso mesmo? Então, eu evitei entrar no assunto mediador, porque esse segundo tópico ele é cirúrgico no que ele quer tratar. Por que Cristo ele é o mediador? Por que ele assume essa posição de mediação? E como é possível que ele seja de fato mediador? E aí esse segundo tópico ele vai deixar bem claro aquilo que é chamado a necessidade jurídica da morte de Cristo. Por que Cristo pode ser o Cordeiro substitutivo? E é justamente esse aspecto das duas naturezas. Ele é 100% homem, 100% Deus. E aí você brincou com a questão dos 200%, mas o mistério é justamente que ele sendo 100% Deus, 100% homem, ele é 100%. A conta é exatamente essa. Ele é alguém que tem as duas naturezas, ele vai deixar bem claro, elas são inteiras, elas são perfeitas e elas são distintas. E aí percebam que ele pode de fato ser o mediador por causa disso. Quando vai se tratar sobre esse assunto, né, se levanta justamente o aspecto jurídico. Por que o aspecto jurídico? Porque é uma declaração de justiça. Justificados, quando essa expressão é usada, é dizendo que nós fomos declarados justos. Nós não somos inocentes, somos ainda culpados pelo que nós fizemos, mas a nossa pena ela foi paga por outra pessoa, né? O cordeiro substitutivo, né? A ideia do cordeiro vicário, né? Que é Cristo. E aí, esse aspecto, por exemplo, dele enfatizar, ele é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele é Deus, ele é verdadeiro e eterno Deus. Ele não é um homem que recebeu poderes especiais. E aí ele está fazendo menção à Nicéia, né, que é o grande concílio que trata sobre a Trindade, especificamente sobre o Filho, combatendo ali o arianismo, né? Então ele vai falar, ó, ele é verdadeiro, ele é eterno Deus, ele é da mesma substância do Pai, igual a ele. Você for pegar depois o credo, né, atanasiano nicênico, o credo nicênico, você vai ver que ele enfatiza, por exemplo, Deus é bom, Cristo é bom, Espírito Santo é bom, porém não são três que são bons, é apenas um que é bom. Então ele faz questão de tratar essa questão da substância, que ele é igual ao Pai, né? O Filho não foi feito, não foi criado, ele foi gerado eternamente no Pai. É da mesma substância. Então ele vai tratar sobre isso. Ele fala, né? Quando chegou o cumprimento do tempo, ou seja, o tempo exato. E aí os teístas abertos, né? Que o teísmo aberto para os que nos assistem é uma consequência do livre-arbítrio. Já que o homem tem liberdade de escolher, o teísmo aberto defende que Deus ele não tem mais conhecimento do futuro, porque ele abriu mão da prerrogativa do futuro, de saber o futuro, em detrimento à vontade do homem. Ou seja, Deus não conhece um futuro que não foi ainda decidido. Ele conhece possibilidades de futuro. E aí já entra no que é chamado molinismo, né? Que é algo que a confissão de fé vai combater, tem textos dela contra o molinismo, que é justamente Deus ele conhece possibilidades de futuro, e entre essas possibilidades ele escolhe qual é a história que vai se desenrolar, né?
Então, ele não. A confissão vai deixar bem claro. Quando chegou no cumprimento do tempo, ou seja, no momento pré-determinado pelo Senhor, e aí já bate com os molinistas, né? Quando escolheu no momento certo, Cristo tomou a natureza humana. Ele pegou propriedades essenciais, enfermidades comuns, né? Então ele poderia adoecer, ele sente fome, ele sente sede, né? É o esvaziar-se, né? Cristo, quando ele encarna, ele continua Deus, mas algumas coisas ele passa, por causa da natureza humana, a estar limitado. Por exemplo, Deus ele não sente fome, Deus ele não sente sede, mas o Cristo encarnado ele sente, ele chora, ele passa por privação de alimento, como nós vemos lá nos 40 dias no deserto. Ele não é mais, temporariamente, ele não é mais onipresente, porque ele precisa se deslocar, ele precisa andar, ao mesmo tempo ele sonda corações. Então ele sente sede, mas ao mesmo tempo ele é a água da vida. Então tem esse é o grande mistério, né, da encarnação. E aí ele vai deixar claro, concebido aí do ventre da Virgem Maria, e isso é um problema para nós presbiterianos, o termo Virgem Maria. Por que o credo apostólico e a confissão usam esse termo? Porque é um termo que mostra que o nascimento de Cristo ele foi sobrenatural. Ela era virgem quando ele nasceu. Ela não continua depois, porque Mateus deixa claro ali no final do capítulo 1, né, que José não conheceu Maria até que essa deu à luz a Jesus. Quando Jesus nasceu, eles tiveram relacionamento marital, né, marido e mulher, e outros irmãos nasceram, né? A epístola de Judas é de um meio-irmão de Jesus, a epístola de Tiago é de um meio-irmão de Jesus, e nós temos ali em Atos 1,14 o relato claro de que após a morte de Jesus e a sua assunção aos céus, a gente não sabe exatamente em que momento acontece isso, mas em um momento os irmãos de Jesus eles são alcançados também pelo Evangelho. E possivelmente depois da sua ressurreição, né, entre os 40 dias que ele ficou ainda conosco antes de ser assunto aos céus. Então, ele nasceu de fato da Virgem Maria, então a gente que tem um pouco de dificuldade por causa do ranço que a gente tem contra o catolicismo, né, a gente tem alguns termos que a gente evita, mas de fato ela era virgem quando ele nasceu, né? E fala que ele tinha a substância divina e a substância humana, ele fala isso, né? E da substância dela. Por que é importante falar isso? É onde eu quero tocar nesse ponto. Eu citei o termo a necessidade jurídica da morte de Cristo. Quando Adão ele peca contra Deus, ele peca como homem contra Deus. E há um termo no direito, né, que é justamente a proporcionalidade, né? A pena ela é proporcional à ofensa e a quem foi ofendido. Por exemplo, se no meio da rua eu acho errado da mesma forma, mas eu estou falando juridicamente falando, se no meio da rua tem um mendigo caído no chão e eu agrido de alguma forma, eu jamais serei punido se fizer o mesmo com um representante do executivo, por exemplo. Encontro com a prefeita no meio da rua, agrido o prefeito, né? Claro que a punição ela vai ser diferente, porque o grau da ofensa é proporcional a quem foi ofendido, inclusive. Então, o que acontece? Como é proporcional, Adão ele não pecou contra qualquer pessoa, ele pecou contra Deus. E pecou contra um ser que é eterno, ilimitado e atemporal. Então, a punição ela precisa ser eterna, ilimitada e atemporal. E somente alguém que é eterno, ilimitado e atemporal pode pagar o preço, que no caso é Cristo. Só que quem pecou foi o homem, não foi Deus. Então precisa ser alguém que seja representante da raça humana. Por isso Cristo encarna, sendo 100% Deus e 100% homem, porque ele cumpre as duas necessidades. Ele pode pagar um preço que é atemporal, eterno e ilimitado, mas ao mesmo tempo ele tem a natureza humana que é, de fato, quem pecou contra Deus. Então, esse tópico ele é cirúrgico nessa questão. Ele precisava morrer para que a justiça fosse satisfeita, para que o escrito de dívida que estava sobre nós ele fosse retirado de sobre nós e fosse encravado no madeiro, né? Então é fundamental pegar essas questões, né? E ele vai aí pegar inseparavelmente uma só pessoa, sem conversão, composição, confusão, ou seja, duas naturezas distintas, mas que caminham aí juntas, né? Essa pessoa é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. É aquilo que C.S. Lewis escreve, né? O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus, né? É justamente esse conceito de que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, porém um só Cristo, né?
o único mediador entre Deus e o homem. Por quê? Porque ele é o único que cumpre a necessidade jurídica. Ele pode, de fato, ele tem as credenciais. E Apocalipse 5 deixa isso muito claro, né? Quando tem lá a pergunta, né? Quem é que vai abrir o livro e vai desatar os selos, né? E a resposta é que se tem, não foi achado ninguém digno. E diz então que, inclusive, João chorava muito por causa disso, né? E aí aparece Jesus, e Jesus é digno, né? O anjo, inclusive, falou, não chore, o Cordeiro de Deus, ele morreu e ele é digno, né? E aí a pergunta que se faz é, Deus não seria digno de tomar esse livro nas suas mãos? Claro que Deus ele é digno. Mas quem é merecedor de tomar o livro? Quem fez por merecer? O Filho de Deus que morreu na cruz pelos pecados dos seus eleitos e cumpriu a necessidade jurídica, nos tornando justos diante do Pai, né? Aí a nossa declaração de justiça e a guerra que havia entre nós e o nosso Deus, ela cessou, porque Cristo, o mártir da paz, fez paz entre nós e o nosso Deus. Então é necessário ter essas coisas em vista para entender por que ele é o mediador, né? Ele não é, à luz do Antigo Testamento, mediadores que surgiam lá, os sacerdotes, que temporariamente assumiu o nosso lugar para aplacar a ira de Deus, mas não para satisfazer a sua justiça. E Cristo satisfaz, porque, como Hebreus diz, ele morreu uma única vez no nosso lugar, ofereceu sacrifício excelente, porque ele não sacrificou pelos seus pecados, ele sacrificou pelos pecados dos outros, por isso que o sacrifício dele é eficaz. Então, esse tópico é fundamental para o entendimento da mediação de Cristo, porque que ele é o mediador. Lembrando que há vários tipos de mediador, né, no Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, ele é um tipo de mediador quando, ali no capítulo 32 de Êxodo, por exemplo, Deus ele vê o bezerro de ouro, né, e aí ele quer punir o povo, né? E aí Moisés assume o lugar e fala assim, Senhor, o que o senhor ia fazer com eles, faz comigo. Se precisar, risca o meu nome do livro da vida. Não os puna a mim. É exatamente isso que Cristo está fazendo, né? Dr. Heber Júnior, em uma palestra dele, e ele repetiu isso em sala de aula, ele diz uma frase muito interessante, né? Ele diz que Cristo passou pelo Getsemane, Cristo passou pelo Gólgota, para que nós não precisássemos passar, né? Então, essa ideia realmente que ele é o cordeiro substitutivo, e ele pode ser esse cordeiro, porque ele cumpre aí as duas necessidades no sacrifício, né? Ele é Deus e é também homem. E, reverendo, como é que a gente concebe, né, essa ideia da Igreja Romana de Maria Medianeira? Infelizmente, quando nós olhamos para as Escrituras, não tem lugar isso, né? Então, isso é um dogma realmente inventado e não corresponde a nada que a gente possa provar pelas Escrituras, né? E é claro, é uma invenção de Satanás, né? Temos que dizer isso. Então, é importantíssimo você ter tocado nesse ponto, porque, como eu disse lá atrás, tudo que é escrito na reforma é uma resposta a um falso ensino. Por exemplo, por que ele enfatiza que Cristo é rei, sacerdote e profeta no primeiro ponto? Porque para a Igreja Católica o Papa é que é rei, sacerdote e profeta. Tem um artigo, um texto que o reverendo Emílio Garófalo, né, escreveu, ensaios, em homenagem a Dr. Heber, eu acho esse livro, Heber Pai, né? Ele escreve como os três ofícios do Papa ofendem a Cristo, né? Como o Papa tem, ele cita documentos inclusive da Igreja. Esse aspecto de Maria como mediadora e intercessora, né? Claro que a confissão de fé, quando usa esses termos, ele está respondendo em parte essa questão, porque a questão de Maria ela vai se acentuar depois, né? Concílio de Trento e tudo, eles vão chutar o pau da barraca e depois vão solidificar mais esse pensamento. Mas, por exemplo, eu estava tendo uma live semana passada com o reverendo Ciro Ferreira, ele é missionário nosso da APMT lá na Alemanha, e ele trouxe uns dados interessantes que eu não sabia e talvez quem nos assiste também não saiba. Por exemplo, a Alemanha não é toda protestante. Metade da Alemanha é protestante, metade é católica, porque só passou pela reforma a metade onde Lutero estava inserido. Então, o norte da Alemanha é protestante, luterano, e o sul é católico. É uma coisa que eu não sabia. Nesse ponto eu era bem leigo, né? Não sabia dessa informação. E quando nós conversávamos, ele falou que, infelizmente, né, a gente sabe que os grandes liberais da teologia são alemães ou são da escola alemã, né? Ele fala que realmente a situação do protestantismo na Alemanha é lamentável, bem liberal a situação lá, e que a parte mais conservadora do país é a parte católica.
E aí ele falou que nessa parte católica, por não ter tido tanta influência de outras questões da Igreja Católica, lá o uso de imagens ele não é usado tanto na igreja. Então, até dentro da própria igreja tem essas diferenças. Por exemplo, a igreja latino-americana católica é uma, a europeia católica é outra. Então a Igreja Católica não tem consenso nessas coisas, mas claro que há essa questão da mariolatria. E aí a importância justamente da confissão entrar nesse ponto, né? O mediador é Cristo, ele é o único que pode ser mediador. Maria só poderia ser uma mediadora se ela tivesse as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E ter as duas naturezas não é chamá-la de mãe de Deus, que isso é uma grande discussão, inclusive, né? Quando eles usavam a expressão mãe de Deus, eles estavam se referindo ao Pai. Então ela é eterna porque o Pai é eterno. Então não é uma discussão tão simples. A Igreja Católica, claro, não vai entrar nessa discussão, porque a grande parte da Igreja até hoje continuar a Igreja Católica é Maria. Essa é a grande questão. Quando Maria é alçada à posição que ela é porque a Igreja Católica não tinha nada novo para pregar e estava perdendo fiéis por causa da reforma, né? Então eles pensam, o que a gente pode ensinar de diferente? E aí ensinaram, vamos fechar a família aqui, né? Tem um pai, tem um filho, tem que ter a mãe. E aí cria essa família aí para atender, né, a todos, né? E aí Maria hoje, eu ouso dizer que é o que mantém a Igreja Católica ainda, o movimento Shalom, o movimento carismático, todo é voltado para Maria, né? Discordo, claro, para deixar bem claro. Não acho que Maria é mãe de Deus, me refiro ao Deus Pai, né? Ela é mãe do Cristo que encarnou, mas não do Cristo, o Deus, né? Ela é claro que na comunicação das naturezas, ela se torna mãe de Cristo por causa disso, mas ela não é mãe de Deus, ela não é intercessora, ela não é mediadora como nenhum outro é. Só há um intercessor, só há um mediador entre Deus e os homens, como nós vimos em Timóteo, que é Jesus Cristo, o homem, né? Porque ele é ao mesmo tempo ungido de Deus e é também totalmente homem e cumpre as necessidades da encarnação, né? E da justiça de Deus. Certo. E se a gente for discutir, né, com alguém da Igreja Romana, eles vão trazer aquele argumento, porque para eles, para os católicos, a Igreja interpreta as Escrituras, né? E para nós, os protestantes, as Escrituras interpretam as Escrituras. Então, esse é Eles não o grande têm. ponto. A nossa ideia é que às vezes a gente acha que é por ignorância que eles defendem isso. Uhum. Eu pensava até uns anos atrás isso, até ver uma postagem na internet, no Facebook, de um católico mais ortodoxo, né? Porque hoje há, como eu disse, essas várias vertentes dentro da Igreja Católica. E ele falou assim, irmãos, esse negócio de discutir se a Bíblia pode, tem autoridade ou não tem, isso não é coisa de católico, não. Católico entende que a autoridade está na Igreja. Quem foi que fez a Bíblia? Quem criou a Bíblia? Fomos nós. Então a gente diz o que é verdade e o que não é. O cara foi assim, ele foi muito aberto. E é o pensamento católico. Então, assim, e é o que a reforma combate, né? Ela fala só a escritura, por quê? Porque somente a escritura é a nossa regra de fé e prática. Então, às vezes a gente acha que na minha monografia eu escrevi sobre a pregação do evangelho no século XXI, né, desafios e perspectivas na sociedade pós-moderna. Eu tive que assistir muito programa evangélico de madrugada, né, Universal e outros. E no começo eu tinha pena, inclusive, de quem frequentava a Universal, achando que eles estavam sendo enganados. Depois eu percebi que eles sabiam o que estava acontecendo. Não é possível a pessoa com tanta informação ser enganada nesses assuntos. Então, assim, a nossa ideia, às vezes, pelo coração bondoso que nós temos, né, é achar que eles não conhecem, que eles fazem isso por ignorância. Não, eles fazem conscientes. E mesmo aqueles que fazem por ignorância, a gente precisa lembrar que a ignorância não é um pressuposto de inocência. A informação está aí, a escritura está aí para mostrar quem de fato é Cristo e quem de fato é Maria. Claro que nós, como reformados, entendemos que ela é uma mulher virtuosa, entendemos que ela é uma mulher diferenciada, porque Deus a escolheu para isso, ele a preparou para ser a mãe de Jesus. Ela não é uma mulher leviana, ela não é uma mulher dada a vários homens, ela é uma mulher que, de fato, esperou o momento do casamento, como outras judias faziam, né? O costume era muito severo sobre isso, mas ela é a mulher que Deus escolheu, como ele poderia ter escolhido outra. Como ele escolhe, por exemplo, Isabel para ser a mãe de João Batista e outro poderia ter sido escolhido. Claro, nós sabemos que é Jesus porque Jesus é filho de José
que vem de uma descendência real, e Maria também, né? José vem da tribo de Judá. Maria, o que tudo indica, é da tribo de Levi, né? Isso porque a sua família é a família de sacerdotes, né? Você vai ter Zacarias, vai ter, inclusive, o próprio João Batista, que eram de família sacerdotal, né? Então, era exatamente quem Deus escolheu por isso. Mas poderia ter sido qualquer outra pessoa escolhida. Então, Maria, ela não tem um caráter divino. É uma mulher virtuosa, uma mulher diferenciada. Assim como Ana foi escolhida para ser a mãe de Samuel, e outros, claro, não estou querendo aqui comparar Samuel com Jesus, né? Mas assim, Deus ele vai escolhendo, como a Manoá e a sua esposa, né, foram escolhidos para serem os pais de Sansão. Deus ele foi escolhendo pessoas para que o seu propósito fosse se cumprindo. E aí Maria é essa pessoa, desde antes da fundação do mundo, ela é escolhida. E aí eu fico com as palavras de Maria no Magnificat, né? Ela diz, ela trata Jesus como o seu Salvador, né? Ela não o coloca como alguém em pé de igualdade, alguém semelhante a mim, não. Ela entende como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, a própria Maria já fala sobre isso, né? Certo. E aí nós chegamos no terceiro ponto aqui, do capítulo 8. Nós lemos assim: o Senhor Jesus, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Então, aqui nós vemos, primeiro, foi um ato voluntário, não foi uma obrigação, né? Cristo tomou esse ofício e também ele tem o Espírito sem medida. Como é que a gente entende essa parte? Então, é importante esse termo voluntário, né? Inclusive, ele vai repetir esse termo no ponto 4, né? Voluntário. Isso nos traz a discussão de que se Cristo precisava ou não morrer no nosso lugar, né? Eu vi alguém dizendo que Cristo, se quisesse, não teria morrido no nosso lugar. Se ele quisesse, de fato, Deus não teria enviado seu Filho. Porém, voluntariamente, ele se pôs em aliança. De forma voluntária, ou seja, ele se torna agora, então, preso à sua palavra. No momento que ele diz, eu vou enviar o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente, Deus ele vai fazer isso. Então é uma primeira questão que é importante ter isso em vista, que por mais voluntário que seja, ele entra num compromisso de aliança, né? A gente até discutiu sobre isso, eu conversando com o Dr. Eber Júnior, sobre aquele hino, né? O Deus fiel, né? E aí, o refrão é fiel a mim, fiel a si, fiel assim. Tem várias versões desse hino, né? E aí, normalmente, nós cantamos fiel a si ou fiel assim, porque fiel a mim é impor a Deus uma fidelidade que ele não deve a ninguém. Só que a gente conversando, a gente chegou à conclusão exatamente dessa questão. Dizer que Deus é fiel a nós não é errado do ponto de vista teológico. Em que sentido? Ele é fiel porque voluntariamente ele se pôs em aliança. Logo, ele fica preso a essa aliança porque voluntariamente ele se pôs nessa situação. É o que a confissão de fé, inclusive, diz, né? Então, ele é fiel e ele precisa fazer essas coisas porque ele disse que faria. Ele também, lá no começo, ele dissesse que não iria fazer, também podia deixar, né? Alguém até uma vez me perguntou, pastor, mas por que tudo isso? Por que Deus permite que Adão coma do fruto? Por que ele não impediu Adão de comer? Eu já vi gente perguntando isso, é uma pergunta sincera. Por que não? Por que Deus permite que todas essas coisas aconteçam? Que Cristo precise morrer no nosso lugar? E aí eu vi uma resposta, eu não lembro se do Spru, não lembro de qual teólogo, para mim satisfatória, né? Talvez não seja para todos, mas é a seguinte, a queda do homem é permitida, e Deus ele faz isso dentro de um decreto de aliança. A queda do homem é permitida porque somente por meio da queda alguns atributos de Deus passam a ser conhecidos. Por exemplo, misericórdia, graça. Como é que a gente conheceria esses aspectos? Até mesmo o aspecto da justiça de Deus e da sua ira, sem a existência do pecado.
Então Deus ele tá involuntariamente, ele decreta todas essas coisas, se põe em aliança porque ele tem um propósito, ele quer apresentar o seu filho. Como é que Cristo morreria na cruz pelos nossos pecados e nós conheceríamos a segunda pessoa da Trindade, principalmente como o mediador, se não existisse a queda lá no jardim? Então Deus ele está o tempo todo ensinando. E aí, nesse ponto, ele vai inclusive aprofundar, né? Ele vai dizer assim, ó, a natureza humana unida à divina, Cristo ele foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esse assunto é um assunto um pouco espinhoso, porque os arianos, e aí os unicistas, né, aqueles que não creem na Trindade, acham que é um único Deus, e aí nós temos os testemunhos de Jeová, nós temos os mormons, temos os adventistas também, apesar que eles têm mudado um pouco a concepção deles sobre Trindade, né? Mas nós temos aí pessoas que defendiam que Cristo era uma espécie de um semideus. Ele era um homem que recebe poderes especiais. E no momento, a partir do batismo, ele passa então a ser um homem diferenciado, né? Como os discípulos lá de Emaús, né? Nós achávamos que ele seria aquele o ungido, né? O Salvador, mas ele era um homem poderoso em obras e em palavras. Então, para alguns, ele é um homem poderoso em obras e palavras, mas não é Deus, 100% Deus. E aí é necessário que a confissão ela entre nesse assunto, ela discuta, justamente para que, ao tratar sobre a segunda pessoa, você tem que tratar sobre quem ele de fato é, né? Ele vai dizer, ó, a sua natureza divina é que foi santificada e sem medida ungida com o Espírito Santo, não a natureza divina. A natureza humana passou por isso. A sua natureza humana, que está unida à divina, é que foi santificada e foi ungida ali sem medida, no momento que nós conhecemos lá, quando ele fala, este é meu filho, e nele eu tenho um prazer, né? O que eu já vi até alguns comentaristas é tratando que ali é uma espécie de cerimônia pública de coroação, de unção, que é quando ele começa de forma pública o seu ministério, né? E aí ele é à luz do que acontece no Antigo Testamento, né? Quando os profetas eram ungidos, chamados e ungidos por Deus, os reis eram chamados e ungidos por Deus, os sacerdotes eram chamados e ungidos por Deus. O que está acontecendo ali no batismo é isso. Não é para a confissão de pecados, né? Inclusive isso é um problema para quem defende a regeneração batismal, como a Igreja Católica, e até alguns irmãos nossos que dão uma importância ao batismo que ele não tem, né? Como um meio de salvação praticamente, né? Para quê? Por que criança não pode ser batizada? Porque tem que crer para ser efetivo. Mas tem que crer para quê? Para a confissão de pecados. Mas Cristo estava confessando pecados quando foi batizado? Porque ele foi batizado. Então, que na verdade nós temos uma cerimônia pública, né? A nossa visão ela é diferente da visão dos credobatistas, né? Nós somos pedobatistas, né? Porque a visão dos credobatistas é que o momento do batismo, a necessidade de manifestação de crença, porque nós nos apresentamos diante da igreja e dizemos, eu sou do Senhor, né? Essa é a visão dos credobatistas. Sendo que a nossa visão pedobatista, além desse aspecto, há um outro aspecto mais importante, que é o aspecto da aliança, né? E qual é esse aspecto? Quando nós estamos diante da igreja, não somos nós dizendo meramente, eu sou do Senhor, mas Deus dizendo, ele é meu, ele faz parte do meu povo. Então não há necessidade de crer como não havia na circuncisão. Mas passando esse ponto que não é o assunto de hoje, nós vemos exatamente esse momento de cerimônia pública de ordenação, né? E aí nós vemos também a informação de que quem é abençoado ali, santificado, não é a natureza divina, porque ela já é divina, é a natureza humana, né? E ele vai, inclusive, aprofundar dizendo aí tesouros de sabedoria e ciência, né? Essa questão que a gente precisa entender, que talvez é o que dê mais discussão, né? Apolinário, de onde vem o apolinarianismo, né? Ele defendia essa questão sem entender, né? Ele não entendia que Cristo, por exemplo, tem duas mentes que vivem no só corpo. Por exemplo, Cristo Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe, ele inclusive sonda corações. Mas ao mesmo tempo nós temos o Cristo, a natureza humana, que crescia em conhecimento, graça, crescia em sabedoria, conhecimento, graça diante de Deus e diante dos homens. Então, nós temos um Cristo humano que está aprendendo coisas. E, como eu disse, esse é o grande mistério, né, da união de Cristo, né, das duas naturezas. Né? E aí ele vai falar que ele recebe tesouros de sabedoria e ciência. Né? Aprove ao Pai que nele residisse toda a plenitude, né, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse
perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Volto a dizer que tinha que ser 100% as duas coisas, né? Então, ele é pleno, tanto como homem, como também como Deus, né? Este ofício ele não tomou para si, não foi algo que ele nasceu e pronto, agora eu vou ser o mediador, não. Foi um decreto do Pai, né? João 10, inclusive, eu não sei se ele cita aqui nos textos abaixo, deixa eu dar uma olhada. Não, ele não cita, mas João 10 ele fala assim, ó, eu tenho um poder para dar a minha vida pelas minhas ovelhas e tenho um poder para tomar de volta a minha vida, para reaver a minha vida. E este mandato eu recebi do Pai. Ou seja, é uma ordem, ele recebe uma ordem do Pai e ele atende a essa ordem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Né? João 17, ali na oração sacerdotal, ele vai justamente dizer isso, né? Pai, eu te glorifiquei na terra porque eu cumpri a tua vontade na minha vida, eu cumpri o mandato que o Senhor deu para mim. E, de fato, Cristo, ele não toma sobre si essa responsabilidade, mas ele é chamado pelo Pai, e aí o Pai, ele pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, ele ordenou que os exercesse. Aqui ele aprofunda um conceito que na Trindade ele vai entrar mais, que é justamente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância, têm os mesmos atributos, mas têm funções distintas. O Filho ele é submisso ao Pai, por mais que ele seja igualmente Deus, por mais que tenha a mesma substância, os mesmos atributos, ele é submisso ao Pai. Assim como o Espírito Santo procedem do Pai e do Filho. Quando a gente vai tratar dessas funções, é que gera, em alguns momentos, problema, né? É chamada da trindade econômica, né? É como a trindade ela se relaciona fora dela, né? Tem um relacionamento intra, que é a trindade dentro de si, se relacionando, os decretos, e como esses decretos eles se manifestam e se desenrolam na história. E aí alguns têm dúvida. Inclusive, eu ouso dizer que se essa doutrina fosse mais ensinada nas nossas igrejas, nós entenderíamos, por exemplo, que presbítero e diácono eles são igualmente importantes na igreja, mas têm funções distintas. Nós entenderíamos, por exemplo, que marido e mulher, né, homem e mulher, marido e esposa, eles são igualmente criados por Deus, amados por Deus, mas têm funções distintas. É isso que fala lá quando a mulher deve ser submissa ao marido. Isso hoje, numa era feminista, né, parece um absurdo, a mulher é menor do que o homem. Se eu disser que função diferente a torna menor, eu vou dizer que Cristo é menor do que Deus. Porque Cristo tem uma função diferente. Mas, ao mesmo tempo, ele é totalmente Deus, ele tem a mesma substância, ele tem os mesmos atributos. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, ele é menor que o Pai e o Filho? Não, ele é igual ao Pai e ao Filho. Mas eles têm funções diferentes. Então, é fundamental esse tópico nós entrarmos também nessa questão das funções da Trindade, né? De cada pessoa da Trindade, mesmo tendo a mesma substância, mesmo tendo os mesmos atributos, eles têm funções distintas. E o Filho é submisso ao Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Um texto, não me recordo, Jesus mesmo disse que ele não conhecia o dia e a hora da sua vinda. Como é que a gente entende esse texto? Ele não conhecia mesmo? Ali há algumas questões para serem levadas em conta, né? Um pastor recentemente, há uns 2, 3 anos, entrou nesse assunto e deu uma problemática na internet porque ele defendeu justamente o apolinarianismo, né? E aí algumas pessoas o corrigiram e o avisaram do erro que ele estava defendendo e ele não se retratou. Aí foi uma confusão na internet. Mas qual é o problema ali? É você não entender, por exemplo, Cristo ali ele responde como homem. Claro que ele sabe o dia e a hora. Ele é Deus, né? Ele, ao sair do convívio da Trindade, ele não deixa de ser parte do Deus Trino, né? Ele é Deus, ele sabe todas as coisas, mas ali ele responde a leitura que se faz mais ortodoxa do texto, é que ele responde, ele não mentiu, porque a outra questão é, se ele sabia e não disse, ele está mentindo. Ele responde ali como homem. O que ele está dizendo é que essas coisas cabem ao Pai saber. Cabe ao Pai. Ele responde a sua natureza humana, lembremos que ela está recebendo conhecimento ainda. Né? Então ele responde ali como Cristo homem. Mas ele tem a natureza divina, ele tem a mente divina, ele é 100% Deus e 100% homem. O que, na minha leitura, ele está respondendo não cabe a vocês saberem disso, só cabe ao Pai. E ele está respondendo como alguém que é homem.
Ele não, por que a intenção, o interesse do pessoal em saber? Por que ele teria que responder essa pergunta? Imagina se nós tivéssemos, reverendo, um aplicativo que nos dissesse o dia que Jesus ia voltar. E aí você tinha um aplicativo no celular e ele ia fazendo a contagem regressiva, né? Imagina aí quantos crentes seriam bem crentes na última semana, né? Então, assim, a ideia ali das noivas, né, nécias, né? Porque ninguém sabe o dia e a hora. Ele vai voltar como um relâmpago, não? Algo inesperado. Mas defender que Cristo, e é exatamente a defesa que esse pastor faz, né? Ele diz que na relação intratrinitariana, Cristo sabe de tudo. Mas na relação extratrinitariana, Cristo não sabe de algumas coisas. Aí não tem como defender isso, porque Cristo ele tem todo o conhecimento, né? Ele é o esplendor da glória do Pai, ele é a exata expressão do seu ser. Antes, tendo Deus outrora falado pelos profetas, falou ainda mais através do Filho. Então não tem como defender que ele não sabia. Eu acho que o que ele faz ali é, primeiro, se esquivar da resposta, ele não mente, na minha opinião. Ele responde, de fato, o Filho, isso é algo que somente o Pai sabe, né? Só cabe ao Pai saber. E, ao mesmo tempo, ele coloca eles no seu devido lugar, né? Ele não vai entrar nessa questão, porque, de fato, é uma coisa que não cabe a nós saber, né? Cabe ao Pai, que decreta todas as coisas, saber isso. Mas dizer que o Filho não sabia, não tem como a gente afirmar isso, não. Para mim, ali, há algumas questões para ser levadas em conta. Uma delas é que ele responde ali de acordo com a natureza humana. Volto a dizer, as duas se comunicam, né? Não são mentes separadas, apesar que são duas mentes, mas ao mesmo tempo ali que Jesus está falando não cabe vocês saberem disso, o dia e a hora cabe somente ao Pai. E nós chegamos no ponto 4 aqui, que diz: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, ele se fez sujeito à lei, a qual cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e anjos. Então, entender a morte de Cristo, a gente poderia até perguntar, né? Deus pode morrer? Quem é que morreu aí? E a questão do Hades, né? Que não foi citada aqui. Poderíamos falar um pouco sobre isso? Pronto. Ele vai falar mais uma vez que é voluntária, né, esse ofício de Cristo, e para que ele pudesse exercer, ele precisava se sujeitar à lei. Né? A gente precisa lembrar que a justiça de Deus clamava por satisfação, né? A sua santidade clamavam por satisfação. E aí Cristo, então, ele cumpre a lei, ele tem que estar sujeito à lei, ele tem que ter o peso da lei sobre ele precisa cumprir a lei para que fôssemos, de fato, libertos dessa lei, né? E aí nós vemos que, de fato, ele faz. Romanos 3, principalmente, ele vai aprofundar demais esse assunto, vai tratar aí de forma magistral. Inclusive, a pergunta que é feita ali em Romanos 8 quem é que pode nos declarar quem é que pode nos condenar, né? É Deus quem nos justifica, é Ele quem nos declara justos, né? Então, de fato, Cristo ele cumpriu a justiça. E aí, como é que ele cumpriu essa justiça, né? Lembrem que o Antigo Testamento diz que sem derramamento de sangue não há a satisfação da justiça, né? Não há remissão de pecados. Então, para que de fato os nossos pecados fossem remidos e o escrito de dívida que estava sobre nós ele não mais existisse, era necessário que sangue fosse derramado, porque a santidade e a justiça de Deus clamavam por satisfação e Cristo satisfaz tanto a santidade como a justiça de Deus ali na cruz. E é bem claro isso, né? Jesus não morreu para pagar alguma coisa para Satanás, Jesus não morreu para... Não, ele morre para satisfazer a justiça de Deus. A primeira coisa. Quando fala padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, em seu corpo os mais penosos sofrimentos, aqui nos lembra aquilo que é chamado a humilhação de Cristo, né? Cristo, ele tem 4 estágios da humilhação, né? Ele encarna, ele tem os sofrimentos,
ele tem a sua morte e o seu sepultamento, né? São os 4 estágios, né? E ele sofre aqui, o texto fala fisicamente, mas antes ele já sofria já com os pecados que ele tinha que conviver. Inclusive, quando se fala ali em Pedro, né? Acho que 2 Pedro, 1 Pedro, agora me falha, capítulo 3, me falta a referência aqui na cabeça, diz que Ló, enquanto convivia em Sodoma e Gomorra, né? Ele era atormentado pelos pecados que eram cometidos ao redor dele, né? O texto de Pedro ele é muito bom para fazer justiça a Ló, né? Porque normalmente quando a gente fala de Ló, a gente sempre pensa o pior do bichinho, né? Que ele era alguém que vivia em Sodoma e Gomorra, que alguém que não tinha uma vida que agradava ao Senhor, como é que ele vivia no meio de um povo tão ímpio, né? E aí o texto vai dizer que aquilo incomodava. Se incomodava a Ló, os pecados cometidos ao redor dele, imagina a Cristo, que é Deus Santo, né? Então, isso faz parte do sofrimento. Mas tem o ápice do sofrimento, que são os açoites, o julgamento ilegal que é feito contra Jesus, que tudo isso é providência de Deus. Você vai ter lá ele carregando a cruz a ponto que ele não consegue mais suportar o peso da cruz, porque perdeu muito sangue. E Simão, o Cirineu, precisa assumir o lugar de Cristo e carregar a cruz o restante dessa via crúcia, né? Nós temos toda essa parte do sofrimento, mas ele passa, o texto vai dizer, deixar bem claro, que ele passa sim pela morte. Ele foi crucificado e ele morreu de fato. Você citou a expressão, né, desceu ao Hades. É engraçado o doutor Heber explicando essa expressão, né? Essa expressão não existe no credo apostólico inicialmente, tanto que ela está entre colchetes. No credo que nós temos na nossa Bíblia, né, que tem lá no finalzinho da Bíblia, tem a citação do credo. A maioria das Bíblias não tem. Você vai, por exemplo, fazer os votos no batismo infantil, você recita o credo apostólico quando você faz a profissão de fé, né? Ou se torna oficial da igreja. Também não tem essa expressão desceu ao Hades, ou a versão católica, né? Desceu à mansão dos mortos, né? E a explicação é bem simples. Um dia um presbítero estava ensinando o credo apostólico há muito tempo atrás, há séculos atrás, né? Ele ensinava o credo apostólico, e aí ele chegou e disse assim, ó, ele foi crucificado, morto e sepultado. E aí, para não ficar nenhuma dúvida, ele falou assim, ele desceu ao Hades. Ele permaneceu morto. Para nós seria, foi crucificado, morto e sepultado, a gente abriria um parênteses e diria, ou seja, bateu as botas. A versão atual seria essa. Então, desceu ao Hades não é uma expressão original do credo, é mais uma ênfase de alguém que um dia ensinou sobre isso. E aí alguém gostou e ficou. Foi sendo perpetuado na história, né? Mas não é uma expressão original. Mas o que ele quer dizer é justamente isso. Ó. Ele, de fato, morreu. Ele ficou sob o poder da morte. Ele permaneceu morto por 3 dias. Não foi uma morte fake, não foi uma morte fingida. Ele, de fato, morreu. Tem um livro que é Em Defesa de Cristo, que é do Lee Strobel. Ele era um ateu, um jornalista ateu, que ele foi criado na igreja, e ele passa a ter a versão do Evangelho de Deus, enfim, ele é doutrinado por um ateu, né, e ele se torna avesso ao Evangelho. Resumindo a história, inclusive tem um filme agora que foi lançado, acho que tem 2 anos, sobre esse livro, né, até uma indicação quem quiser assistir, filtra algumas coisas, que ele é meio exagerado em algumas coisas, mas é um filme muito bom. E aí a filha dele quase morre, e aí, por causa disso, uma enfermeira ajuda lá e ela é crente, né? Ela fala do evangelho, aquilo toca a esposa dele. A esposa dele passa a frequentar uma igreja e manifesta uma decisão por Cristo. Ela vai com a filha dela e tudo, e ele começa a ficar com raiva, né? E aí ele fala assim, rapaz, para ela deixar de crer nisso, eu vou desconstruir o que ela crê. Eu vou provar que Cristo não é Deus e que o que falam é história. E aí ele procura um jornalista que é crente e pergunta, como é que eu faço para desconstruir a narrativa de que Cristo é Deus? Ele fala assim, e o cara que é evangélico fala assim, rapaz, eu vou lhe dar munição porque eu sei que você não vai conseguir atirar. Você não vai conseguir provar isso. Mas a única forma que você tem de provar que Cristo não é Deus é provar que ele não ressuscitou. Se você conseguir provar que ele não ressuscitou, você desconstrói a narrativa cristã, que é o que Paulo diz, né? Se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Para ressuscitar, você precisa morrer antes. E aí ele começa a investigar, procura especialistas, crentes e não crentes, e todos eles dizendo, não tem como. Aí ele tenta tratar a narrativa que foi uma histeria, né? Que aqueles que viram Cristo ressuscitado foi uma histeria
de grupo, né? Aí ele procura um especialista, a mulher fala, não tem como 500 pessoas terem a mesma alucinação ao mesmo tempo. E aí ele vai procurando até que ela fala, rapaz, a única forma que você tem que provar, tem como provar que ele não ressuscitou é se provar que ele não morreu. Procure um especialista para provar que ele não morreu, que ele ficou gravemente ferido, mortalmente ferido, mas sobreviveu. E aí é esse Cristo que sobreviveu que aparece à multidão. E aí ele procura então um médico especialista que era também ateu, e ao investigar isso se tornou crente. E aí, ao procurar esse médico, ele fala, não, ele teve tal questão, né, aquela questão do líquido sair, né, na lança que fura Jesus, né? Aquilo ali é uma falência do miocárdio, não sei o que. Ele explica lá, eu não sou médico, eu não vou saber explicar. Mas ele explica o que é que Jesus teve, qual foi a causa da morte de Cristo. E aí ele fala, esse tipo de morte não há como reverter. Ele de fato morreu. E aí a conclusão do cara é, se ele de fato morreu, ele de fato ressuscitou. E se ele ressuscitou, não tem mais o que fazer. E ele olhando as evidências, ele chega à conclusão, então, que de fato Cristo é Deus, e tem um momento dele de conversão e ele conta para a esposa. Eu dei um spoiler grande do livro e do filme aqui, mas vale a pena, um filme que vale a pena assistir com a mocidade, com os adolescentes, tem questões boas que são levantadas lá. E aí essa é a grande questão, ele de fato morreu. E de fato ressuscitou, ele passa pela morte. E para que não existisse nenhuma dúvida, não foi uma morte de algumas horas, não. Ele passa 3 dias morto. Claro que não 3 dias literais, né? Porque ele morre na tarde da sexta, que já é um dia, né? Aí às 18 horas da sexta já começa outro dia. Lembrem que o dia judaico ele é contado de outra forma, diferente do nosso, né? Que é de meia-noite a meia-noite. O dele é das 18 às 18. Então, às 18 acabou a sexta-feira, começa o sábado. Aí o primeiro dia, a sexta, ele ficou morto. Aí das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado é o segundo dia. E das 18 horas e 1 do sábado às 18 horas do domingo é o terceiro dia. Então ele é nesse sentido, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, e aí Jonas prefigura a Cristo nesse sentido, né? Que ele passou 3 dias no coração do peixe, né? Do grande peixe. E aí ele de fato ressuscita, né? E ele ressuscita com o mesmo corpo, e o texto salienta isso, com o mesmo corpo que ele havia padecido. Não é um outro corpo, é o mesmo corpo. E é interessante, rapaz, porque Jó já fala sobre isso. Jó 19, 25 a 27, um livro antigo, viu? 1500 antes de Cristo, pelo menos. Ele vai justamente dizer, eu sei que meu Redentor vive e os meus olhos o verão. Não outros olhos, mas esses olhos o verão. A ideia justamente da glorificação do corpo que já existe, ó. Desde o Antigo Testamento, é um conceito já antigo. E aí ele ressuscita com o mesmo corpo, ele não viu corrupção, porque ele não se decompôs, né, e não teve o corpo quebrado, como os outros prisioneiros tiveram, né, os joelhos quebrados, ele não viu corrupção nesse sentido, ele ficou de fato sob o poder da morte, e aí o seu corpo depois subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai. Né? O corpo transformado de Cristo, que ele aparece aos discípulos, é o mesmo corpo que ele terá na glória eterna, né? O Cristo encarnado, mas com o corpo transformado, a imagem visível do Deus invisível. Respondendo à pergunta se Deus morreu ou não, não. O que morre ali é a natureza humana de Cristo. Claro que pela comunicação de atributos, né? O Deus, o Cristo, né? A natureza divina está junta com a natureza humana. Elas não são separadas, né? Elas são distintas no que elas são, mas elas fazem parte de uma mesma coisa. Então, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele está ali entregando o espírito ao Pai, o corpo vai à terra, depois eles se unem novamente. O mesmo que acontecerá com todos nós. Por isso que ele é a primícia dos que dormem, né? Ele é o primeiro a ressuscitar, o que acontecerá com todos nós. E uma questão interessante é que ele diz que ele voltará no fim do mundo, né, para julgar homens e anjos. Isso é uma coisa interessante. Os anjos caídos, eles não são redimidos com a morte de Cristo, porque Cristo ele representa a raça humana. Ele nasceu como homem. E esses anjos, eles já estão condenados, não há uma segunda chance para eles, e eles serão julgados não apenas por Cristo, mas a palavra de Deus diz que nós também julgaremos esses anjos. Então chegamos no quinto ponto. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que, pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça de seu Pai e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação,
como também uma herança perdurável no reino dos céus. Então, Jesus morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Não há necessidade de um novo sacrifício. Não. Não há necessidade de um novo sacrifício. Esse ponto é importante para lembrar aquilo que Hebreus diz, né? O sacrifício dele é eficaz, ele perdura, né? Que é exatamente o que ele diz, uma herança perdurável no reino dos céus, é porque é suficiente. Diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam pelos seus pecados e pelos pecados do povo, né? Ele tinha que sempre se repetir, porque ano após ano a ira de Deus precisava ser aplacada. E aí ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo sacrifício, que é o que Hebreus diz, justamente porque, por causa da sua obediência, porque ele se entrega como sacrifício, não há necessidade de repetir, ele é o substituto ideal, né? Ele é o único, na verdade, que pode fazer isso. Alguém que não cometeu pecados, mesmo tendo sido tentado em todas as coisas, ele não cometeu pecados, então ele é, de fato, um cordeiro sem mancha, né? Ele é, de fato, alguém que pode assumir o nosso lugar, né? E esse conceito da substituição, alguns conceitos, para nós eles se tornam às vezes estranhos porque não é mais do nosso feitio, né? Mas esse conceito está sendo trabalhado o tempo todo. Por exemplo, lá em Êxodo, quando ele vai falar que os primogênitos pertenciam ao Senhor, em suma, ele dizia o quê? Que todo primogênito deveria ser entregue ao Senhor, entregue em sacrifício. Os animais e tudo mais. Só que aí o primogênito envolve também o homem. E Deus não aceita sacrifícios humanos, né? E aí o que acontecia? Para que o filho primogênito não fosse sacrificado a Deus, era requerido, então, um cordeiro substitutivo. Que já é a ideia que vem do comecinho de Êxodo, do cordeiro pascal, né? Essa ideia da substituição. Então, Deus ele já está ensinando o conceito para que no Novo Testamento ele não seja tão estranho, né? E Cristo, de fato, morre. E o texto vai dizer isso, ó, ele só oferece o sacrifício uma única vez, porque esse sacrifício ele é suficiente para satisfazer plenamente a justiça de Deus. Não há necessidade de novos sacrifícios, né? E Hebreus, inclusive, entra nessa questão no capítulo 6, né? Que se fosse possível alguém que provou do novo nascimento pecar mais uma vez, era necessário que Cristo morresse mais uma vez pelos seus pecados. Por quê? Porque seria um novo pecado contra Deus, uma nova afronta contra Deus. Então, Cristo ele já satisfez de forma plena, né? E todos aqueles que o Pai lhe deu, né? Não só adquiriu a reconciliação, não só estão em paz com Deus, como também receberam a herança, né? Que vai perdurar por toda a eternidade, né? Nós não somos apenas redimidos, reconciliados com Deus, né? Nós somos povo de Deus. Antes vocês não eram povo, agora vocês são povo. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, agora vocês alcançaram misericórdia. Não é só o sentido de redenção, é o sentido também de adoção. Por meio do sacrifício de Cristo, nós não somos apenas reconciliados, mas nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo, como Romanos 8 nos ensina. No ponto 6, nós lemos assim: ainda que a obra da redenção não fora realmente realizada por Cristo, senão depois de sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas sucessivas, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos por meio das promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher, que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo ele o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse ponto cai por terra aquela noção de que alguém poderia ser salvo pela lei, né? Ou pelo cumprimento da lei no Antigo Testamento. Seria isso? Então, isso também, mas chama a nossa atenção que até mesmo essa obediência à lei é a obediência que prefigura a Cristo, né? Por exemplo, Romanos 3 vai dizer que Deus, ele, por vontade dele, decidiu deixar sem punição os pecados anteriormente cometidos, né? Por exemplo, quem morreu antes de Cristo está condenado, não porque já havia a promessa do Cordeiro, né? A promessa antes da fundação do mundo. Então, todos aqueles que morreram antes da vinda de Cristo morreram na esperança que seriam salvos em Cristo. É o que Hebreus 10, 39 diz, né? Ele vai dizer que eles morreram sem, contudo, ver a promessa se concretizar. Eles não viram Jesus vindo ao mundo encarnando, mas eles são também alcançados
pelo sacrifício de Cristo, né? Pela promessa que foi feita ali no Éden. E aí, justamente para nós aliancistas, é um assunto tranquilo. Nós cremos que a igreja ela existe já no Antigo Testamento, não é algo do Novo Testamento. Adão, Eva fazem parte dessa igreja, Abel faz parte dessa igreja, Sete, Caim não faz parte não. Caim a gente já sabe o que aconteceu com ele, né? Mas há vários que fazem parte dessa igreja já no Antigo Testamento. Por quê? Porque há promessa. Por exemplo, alguém fala assim, mas só passa a existir povo a partir de Abraão. Não, deixa eu tratar dessa questão até específica. Adão e Eva, eles recebem atos de graça da parte de Deus. Deus não os pune como eles mereciam de fato, eles são punidos, mas são punidos de forma mitigada, amenizada. Né? Por exemplo, a mulher vai ter dores de parto, mas ela continua sendo mãe, ela não é estéril. O homem vai ter que trabalhar duro, mas ele tem a possibilidade de trabalhar ainda. A terra foi amaldiçoada, mas ela continua dando frutos. Então Deus ele está sendo misericordioso já nessas coisas. Ele provê roupa para o casal. Inclusive a privação do jardim é providência de Deus, porque imagina eles vivendo eternamente por causa do fruto, comendo do fruto, tendo uma natureza pecaminosa. Então, assim, Deus ele é misericordioso o tempo todo. Abel não precisa falar, Sete também não. Há outros que caminharam na presença de Deus. Noé, se eu digo que só a partir de Abraão há um povo, eu tenho que responder por onde é que Noé foi. Enoque. Então, assim, já existia povo antes de Abraão. Agora é interessante Abraão, né? Gálatas 3 vai dizer que o verdadeiro descendente é Cristo, o verdadeiro descendente de Abraão, prometido ali a Abraão, e o verdadeiro evangelho é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque a igreja já era fora de Israel. O Israel de Deus não é somente judeus. Claro que há um povo. Desse povo vêm os profetas, desse povo vêm os apóstolos, vem o próprio Cristo. A palavra de Deus vem desse povo. Mas sempre existiu gentios no meio desse povo. A genealogia de Jesus tem alguns gentios que fazem parte da genealogia de Jesus. Então o evangelho sempre foi para todo mundo, todas as famílias da terra. Inclusive lá em Apocalipse 7, né, tem a promessa a Abraão se cumprindo, né, quando diz que há uma multidão que não se pode contar, né, que está diante do trono do Cordeiro. Aquilo foi o que ele prometeu a Abraão. Abraão disse: Abraão, sai para fora e conta aí a tua descendência. É tão numerosa que não se pode contar. Então nós vemos que de fato se refere à igreja. Então essa é a primeira questão, né? E a salvação no Antigo Testamento dessa igreja se dava pela promessa do Cordeiro. E aí você vai chegar e vai dizer assim: mas eles não tinham esse conceito. Não. Lê Hebreus. Por exemplo, Hebreus vai falar que Moisés ele abre mão do trono do Egito porque ele julgava que em Cristo a sua herança era superior. Moisés já tem um conceito sobre Cristo já. E se você ler, por exemplo, Abraão fala assim: por que Abraão sacrificou o filho? Aceitou sacrificar, porque ele não sacrificou, né? E o que o texto diz é porque ele julgava que se Deus quisesse tirar a vida do filho dele, podia ressuscitá-lo. Então já há conceitos cristocêntricos no Antigo Testamento. Na verdade, cada letra, cada palavra, cada ponto do Antigo Testamento fala sobre Cristo. Então já existe o conceito de Cristo como Redentor já no Antigo Testamento. Não é à toa que na estrada de Emaús, quando Jesus precisa convencer os dois discípulos que era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse, ele faz o quê? Começando de Moisés até os profetas, ou seja, começando em Gênesis, no Pentateuco, até os profetas maiores, menores, ou seja, todo o Antigo Testamento, ele passa a estrada expondo o Antigo Testamento, mostrando que era necessário que, de fato, Cristo ressuscitasse. Quando Paulo, por exemplo, lá no capítulo 15 de Coríntios, que nós já citamos aqui, 1 Coríntios, quando fala da ressurreição, ele vai falar, Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Então já é um conceito veterotestamentário do Antigo Testamento. E de fato, aqueles que morreram antes da vinda de Cristo foram salvos em Cristo, não por obras da lei, não por sacrifícios. Eles foram salvos porque em Cristo já havia a promessa já de salvação. Eu não sei se tinha mais alguma questão, mas o ponto 6 ele discorre exatamente disso, né? E há textos, perdão, pastor, eu sei que a gente já está já bem além do tempo, não sei se está, mas há textos, por exemplo, você vai pegar Timóteo, deixa eu pegar aqui, Timóteo, a primeira carta ou a segunda, quando ele vai, por exemplo, tratar da questão da vinda de Cristo, deixa eu até abrir aqui.
que é a segunda carta de Timóteo, o capítulo de número 1 da segunda carta. Capítulo de número 1 da segunda carta, ele está falando sobre a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. É exatamente esse o tópico que a Sociedade Bíblica intitula, né? A segunda carta de Timóteo, capítulo 1, ele está falando justamente para eles não se envergonharem do testemunho e tal. Aí vê o verso 8 aí, ó. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Aí veja aí o verso 9, ó. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando que foi dada? Agora, não foi dado quando? Antes dos tempos eternos. E manifestada quando? Agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que não só destruiu a morte, aí ele continua o texto. É aquela ideia do já e ainda não, né? Aqueles do Antigo Testamento já estavam salvos em Cristo? Já. Mas ainda não, por quê? Porque Cristo ainda não havia se manifestado e não havia visivelmente cumprido a necessidade jurídica, por mais que nós saibamos que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? É uma história que já aconteceu, mas que se desenrola diante dos nossos olhos, e aí é a questão que nós não entendemos, né? O nosso tempo ele é cronos, né? Nós vemos o tempo correndo diante de nós. É diferentemente de Deus, que o tempo dele é o kairos, né? Não tem é atemporal, né? A história a gente vê se desenrolando. Deus ele tem a história dentro de si, assim, no sentido de que ele está acima da história, e a história para ele é um negocinho desse tamanhozinho que ele já vê tudo que acontece com todo mundo, porque ele decretou essa história. Então, é justamente esse conceito que está muito claro aí nessa explicação de Westminster. Ponto 7, nós lemos assim: Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo uma o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de sua pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, na Escritura, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Isso é um ponto muito importante para ser destacado, né? E não Isso. dividir a pessoa de Cristo. Não pode separar o homem de Deus, né? O Deus homem do Deus, o Deus do homem, né? Cristo ele é as duas coisas, tanto que ali em Isaías, né, quando vai falar de Cristo, ele fala sempre Cristo com dois aspectos, né? Um aspecto divino e outro humano. Por exemplo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Ele tem as duas naturezas, né? Inclusive eu já vi algumas Bíblias fazerem isso e alguns cânticos fazerem isso, de separar o maravilhoso do conselheiro, né? Eu já vi uma vírgula em algumas versões. Não, é maravilhoso conselheiro, é uma coisa só. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele tem um aspecto divino, ele é maravilhoso, ele tem um aspecto humano que é conselheiro. Ele é Deus como Deus, e ele é forte como homem. Ele é pai como homem, e ele é da eternidade como Deus. E príncipe da paz também, esse aspecto divino e aspecto humano. Então ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. E é necessário que assim seja, para que ele possa mais uma vez cumprir, né? Claro que ele vai deixar aí bem claro que em razão da unidade, né, o que é próprio de uma natureza, às vezes na escritura é atribuído também à pessoa denominada pela outra natureza, né? É a comunicação das naturezas, né? Na comunicação das naturezas há esse aspecto, por exemplo, quem morre na cruz é o Deus homem, é o Cristo homem ou o Cristo Deus? Então é o Cristo homem que morre, mas na comunicação das naturezas ali também é o Deus que está morrendo, né? Não que Deus possa morrer, né? Mas ele passa pela morte ali, sendo 100% Deus e 100% homem. No momento de expirar, é que o corpo vai para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Então, essa questão. E ele vai citar aí textos. Deixa eu até dar uma informação, para quem não sabe disso. Esses textos que tem no rodapé são incluídos depois, né? Não depois da Assembleia de Westminster. A Assembleia escreve tudo isso que nós conhecemos, né? E aí, quando ela volta para ser apreciada e votada, aí os componentes da Assembleia acham necessário que sejam citadas passagens, para que não achem que foi uma coisa inventada da cabeça humana, né? Cabeça de homens. E aí eles voltam e acrescentam esses textos. Não é texto da nossa editora, nem
são textos que são colocados pelos próprios divines, né? Tanto aqui como nos catecismos. Então, eles entendem como necessário a base bíblica seja citada, para que não haja nenhuma confusão depois, né? Não se ache que é pensamento humano. Então, um dia quem for estudar a confissão de fé, alguém que não é da nossa igreja ou está conhecendo a fé reformada, e pensar assim, esse aqui foi um homem que criou esse conceito. Não, os textos bíblicos estão aí citados justamente para consulta, né? E a nossa, eu não sei se essa sua, eu acho que sim, ela vem inclusive esses textos transcritos, né? Pronto, ele tem os textos transcritos, o que já ajuda muito já a pesquisa. Tem também o catecismo, tem também a confissão. Eu tenho até um livro para indicar, eu acho que vocês já conhecem, já que é esse aqui, ó, é da nossa editora. É um guia de estudos aí do Dix Horn, né? Eu estava lá no módulo que ele deu sobre confissão de fé, onde ele lançou o livro lá no Jumper. Um cara muito capaz, e ele é guardião das atas, né, de Westminster. Ele faz parte lá da Academia de Letras, lá de Literatura de Inglaterra, e ele tem cópias das atas de Westminster. E aí, chegando ao último ponto aqui desse capítulo, Cristo, com toda certeza e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem a adquiriu. Isso ele consegue fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na palavra, pela palavra, os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando o coração deles pela sua palavra e pelo seu Espírito, subjugando todos os seus inimigos por meio de sua onipotência e sabedoria, de maneira que pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Então, aqui é a aplicação da salvação a nós, né? Como é que a gente entende aqui, especificamente nessa parte, né? Ele nos persuade e nos governa pela sua palavra, pelo seu Espírito. É a mesma coisa, né? O que acontece aí é que ele tem que encerrar esse tópico respondendo à pergunta por quem Cristo morreu, né? Porque essa é a discussão dos dias lá, né? Cristo morreu, a extensão da morte de Cristo é sobre quem? É sobre todos? É sobre a igreja? E aí eu estou até interessante, estou escrevendo um artigo para Dr. Weber, como eu já concluí, eu tenho que enviar para ele como condição necessária para o módulo, né, do Jumper, né, do mestrado, que é justamente sobre a expiação chamada expiação limitada, né? Que alguns vão chamar de redenção particular. E deixa eu aproveitar até citar uns livros aqui, eu não sei se eles são fáceis de achar, porque são antigos. Tem esse aqui, ó, Redenção Particular, é uma pregação do Sproul. Eu não sei se está aparecendo invertido aí, mas dá para ver, Redenção Particular do Sproul. Tem esse aqui, ó, Por Quem Cristo Morreu, é do Owen, é da Pace também. Tem esse aqui que é da nossa editora, ó, Eleitos de Deus, que é do Sproul. Ele vai justamente tratar, né, o retrato de um Deus amoroso que providencia salvação para os seres humanos caídos. E esse livro aqui, da Vida Nova, eu tenho ele no Kindle, mas eu comprei ele para poder fazer umas citações. Ele é As Doutrinas da Graça. Eu gosto muito desse autor, que é o Montgomery Boyce, e também do Philip Hickin. São dois autores que eu gosto muito. A escrita deles é muito boa e muito prática. E aí é justamente essa discussão. O que o Westminster está dizendo aí é que Cristo ele morre de forma certa e eficaz e pelos seus, né? E ele aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Ele morre pelos seus eleitos. O amiraldismo, né, que ele trata ali de um universalismo hipotético, né? Ele vai defender que Cristo morre, potencialmente ele morre por todos, mas eficazmente ele morre apenas pelos seus. A sua morte tem potencial, e nós cremos que de fato ele poderia ter morrido, a sua morte seria suficiente para todos, mas ele morre apenas pelos seus. E ele deixa isso claro em João 6, ele deixa isso claro em João 10. E eu estou citando João, reverendo, para que não ache que é somente Paulo que trata sobre isso, né? João, o discípulo amado, o discípulo do amor, que fala, todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, Deus enviou seu Filho por todo o mundo. Esse mesmo autor, no capítulo 6, ele vai dizer que somente irá crer em Cristo aqueles que o Pai enviar a Cristo. E aqueles que o Pai enviar a Cristo, de modo algum, ele o lançará fora. Ele morrerá por eles e os ressuscitará no último dia.
João 10 vai tratar sobre isso também, que ele fala: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu as conheço, elas me conhecem. Então, realmente, a ideia é que Cristo ele morreu pelos seus, né? E isso, ele só consegue fazer isso porque ele faz intercessão por eles, ou seja, ele se coloca como mediador, como intercessor. Ele faz, volta a dizer, Moisés é um tipo de Cristo, né? Porque Cristo se coloca diante do Pai e diz assim: o que o Senhor ia fazer com eles, faz comigo. Ia derramar a justiça sobre eles, o cálice da ira de Deus, derrama sobre mim. Inclusive, ele bebe até a última gota, né, o cálice da ira de Deus, e nos oferece um cálice mais suave, que é o cálice da nova aliança. Então, ele é um intercessor, ele é o fiador, ele é aquele que assume o nosso lugar. E aí ele vai falar, né, se revelando na palavra os mistérios da salvação, né, persuadindo eficazmente pelo seu Espírito a crer e obedecer, dirigindo o coração deles pela palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria. Né? É aquela questão da santificação, né? Nós temos que desenvolver a nossa salvação, não obtê-la, mas desenvolver com todo temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. Né? É Ele quem faz com que sejamos santificados. A ideia aí, nesse ponto, ele vai tratar não apenas da expiação limitada, né? Não apenas da eleição que é incondicional, mas ele vai tratar também, por exemplo, do chamado irresistível. Ele está tratando todos os pontos aí, né? Mas ele vai tratar da chamada perseverança dos santos, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é licenciosidade para o pecado, para a pessoa viver de qualquer jeito. Agora a graça é abundante, eu vou viver de qualquer jeito. Como era um grupo lá em Filipenses, né? Que eram chamados de inimigos da cruz, ou em Romanos também um grupo desse é combatido, são os libertinos, né? Não é dessa forma, não. Uma vez salvo, salvo para sempre, é uma segurança de salvação, uma segurança que Deus irá nos santificar por meio do seu Espírito e da sua palavra. E aí, talvez a melhor tradução para esse ponto, ao invés de perseverança dos santos, seria preservação dos santos. Porque nós perseveramos porque Deus nos preserva. Ele nos segura pela mão, não somos nós que seguramos na mão dele, né? Não é mérito nosso. Ele nos segura pela mão e nos mantém salvos, né? Justamente por causa da obra excelente que Cristo fez ali na cruz. Então, o que ele faz é suficiente, não apenas para nos salvar, mas para nos manter salvos eternamente. Então, esse ponto ele fecha justamente fazendo aí um apanhado de todos os pontos chamados pontos calvinistas, né, da tulipa. Ele vai esmiuçando cada ponto e chega à conclusão aí da perseverança dos santos, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, não por mérito nosso, não por capacidade nossa, mas por capacidade daquele que nos salvou e por capacidade daquele que morreu para nos salvar. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que são os responsáveis aí pela nossa salvação e não nós mesmos. Apesar que há a responsabilidade humana, né? Não pode perder isso de vista. A santificação é responsabilidade nossa, mas é uma ação onde nós, de fato, obedecemos ao Senhor e Ele age nas nossas vidas. Chegamos ao final do nosso estudo. Você que está nos acompanhando, pode se inscrever no nosso canal, deixe seu like, seu comentário. E nós vamos às palavras finais, Reverendo Samuel. Muito obrigado, mais uma vez, por participar desse momento e dispor a nós a palavra de Deus, é claro, por esse documento tão precioso, esse resumo de doutrinas bíblicas, né, que nós vimos, do capítulo 8 da Confissão de Fé. Reverendo Samuel. Antes de tudo, eu gostaria de dar os parabéns pela iniciativa, né? É fundamental estudarmos os documentos da reforma, especialmente esses que são chamados os nossos símbolos de fé, né? A nossa Constituição, inclusive, vai dizer que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, mas a fiel exposição doutrinária daquilo que nós cremos está nesses símbolos de fé, né? É a suma da nossa doutrina, e eu gostaria primeiramente de dar os parabéns aí pela iniciativa do pastor, do conselho, de incentivar os irmãos a estudarem esse documento que é tão rico e tão precioso, tão edificante para as nossas vidas. Segunda coisa também é enfatizar mais uma vez o que o documento diz, né? Nesse ponto especificamente mostra que a eficácia da salvação não está nas nossas obras, mas na obra de Cristo. Não é mérito nosso, mas mérito de Cristo. Ele é o suficiente Salvador, ele é o excelente Redentor da igreja. E Deus, de forma providente, providencia a salvação a todos nós, que sem Cristo estaríamos de fato condenados ao inferno, porque nada do que pudéssemos fazer ou oferecer ao Senhor seria suficiente para nos salvar. Se fosse,
isso já inviabilizava, tornava desnecessária a vinda de Cristo, né? Cristo não precisava morrer na cruz pelos nossos pecados se pudéssemos salvar a nós mesmos. Então, o meu conselho aí é estude mais, se alguns pontos ainda que não são tão compreendidos, aprofunde um documento que, por exemplo, o próximo capítulo ele vai falar de livre-arbítrio, justamente porque ele está tratando aí sobre salvação, né? Sobre como se dá a salvação. Estude mais, tire dúvidas aí com o seu pastor, que é um homem de Deus e dedicado aí ao ensino da palavra. Tire essas dúvidas, mas não deixe de perder isso de vista, né? Alguém uma vez me perguntou se eu achava que a Bíblia era calvinista, né? Eu até brinquei e falei calvinista não, porque esse termo ele é novo, né? Monergista seria talvez o melhor termo. Mas eu falava que sim, entendia que, sem fazer um anacronismo, que a doutrina monergista ela estava em toda a Escritura, né? A doutrina monergista é a doutrina de que a Trindade é quem faz toda a obra da salvação, conduz todas as coisas. A sinergista, que é o arminianismo, crê que o homem precisa fazer algo para que a salvação seja evidente. E eu falei que, na verdade, os textos sinergistas, né, que achavam que o homem tinha que fazer alguma coisa, eram textos ou mal traduzidos ou mal compreendidos. Então, se você, por acaso, tem estudado a doutrina arminiana, meu conselho é volte àquilo que a Escritura ensina e àquilo que a Reforma entendeu que era o ensinamento bíblico, que é a salvação como obra da Trindade. E aí eu deixo também o convite aí, passada essa pandemia, se você quiser vir aqui a Mossoró, não só o pastor, mas qualquer irmão quiser vir a Mossoró, vocês têm aqui um local para serem recebidos, tem uma casa para serem acolhidos, e eu prometo levá-los nos monumentos históricos da cidade, contar um pouco da história da cidade e também levar nas praias que nós temos aqui. Tá bom? Deus abençoe e vocês são de casa, fiquem à vontade para virem quando quiserem. Vamos combinar, viu? Vamos combinar. Samuel, mais uma vez, muito obrigado. E, irmãos, Deus os abençoe e continuem perseverando na palavra de Deus. Deus abençoe.